Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do CDCast, o podcast oficial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, diretamente aqui da 12ª edição da Rondônia Rural Show. Comigo aqui está o Henrique Reis, seja bem-vindo, Henrique. O Henrique, ele é gerente de relações internacionais do grupo China Trade, né? Isso. Que é a chave de uma parceria aí entre Brasil e China. Henrique, qual que é o papel da China Trade para poder facilitar o comércio entre o Brasil e a China? Seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar com vocês aqui hoje. O China Trade Center, a empresa, o grupo, ele foi instituído no Brasil em 2002. Então já são aí mais de 20 anos, com apoio do Ministério do Comércio da China. E o papel principal é conectar, é ser uma plataforma de oportunidades de negócios tanto para empresas brasileiras quanto chinesas. E isso a gente faz através de diversos caminhos, vamos dizer, canais, que são eventos, delegações, feiras de negócios, que a gente acredita que são canais assim muito importantes para a relação e para o desenvolvimento de oportunidades. Ah, maravilha. Essa é a primeira vinda do grupo à Rondônia. Vocês estão aqui na maior feira de agronegócio da região norte. Como que vocês avaliam, como que vocês vislumbram essa vinda de vocês à Rondônia para que a gente possa pensar em atração de investimento, né, perspectiva com as empresas rondonienses? Na Rondônia Rural Show é a primeira vez, estou gostando bastante. Ter essa experiência. Rondônia, Brasil e China são economias complementares. É sempre importante ressaltar isso. E Rondônia é o estado que tem como potencial o agronegócio, que é o que a China tem muito interesse. Então a China compra do Brasil, e acredito que de Rondônia também, a soja, a carne, entre outros produtos muito comprados pela China está a parte do minério, petróleo e também celulose. Então esses são os principais produtos que a China compra, que dá aí mais de 80% das compras chinesas do Brasil. Ah, maravilha. Então a gente tem ali, Rondônia, ela importou mais de 600 milhões, então a gente tem ali a carne, temos a soja. O que mais chama a atenção do mercado chinês, o Henrique? Essa parte do alimento é algo que atrai muito. E a gente fala, né, dos grandes produtores de soja, carne que exportam, mas o chinês ele tem um apelo também. Na verdade, o que causa um apelo nos chineses, são produtos que demonstram como que eu posso dizer, benefícios para a saúde. Então, os chineses eles valorizam muito isso. É só que, por outro lado, a gente sabe que, de certa forma, eles precisam conhecer esses produtos. Então, é aí que o China Trade Center entra para tentar fazer as conexões. A China, hoje, ela tem algumas feiras que o governo criou, e uma delas, em específico, em Xangai, é a China International Import Expo. Então, é uma feira que o China Trade Center representa no Brasil, é parceiro, e que já fizemos trabalho de levar expositores para participar dessa feira. E quem também ajuda muito essa feira, que participa muito e ajuda muito os empresários brasileiros é a Apex Brasil. Ah, maravilha. Henrique, e para os empresários que possam estar nos ouvindo ou que vão ouvir esse podcast, como que eles podem utilizar é, esse suporte desse grupo China Trade para acessar o mercado chinês? Muitas vezes participando de delegações, porque eu acredito que o brasileiro, quando ele atravessa o mundo para ir para a China, o chinês ele valoriza muito isso e vice-versa, porque eu costumo falar, ninguém atravessa o mundo ou faz uma viagem dessas de negócios de brincadeira. Sim. Então isso acaba gerando confiança. O China Trade Center ele tem uma estrutura com esses eventos onde a gente consegue ali dar todo o suporte na compra da área, na montagem do stand, em organizar as rodadas em loco, em conversar com os parceiros locais para trazerem as empresas que têm interesse nesses tipos de produto, em conhecer mais do Brasil, gerar essa conexão
para começar aí um início de desenvolvimento de negócio. Ah, maravilha. Henrique, nessa tua trajetória, experiência em trabalhar com as empresas brasileiras para que eles possam acessar esse mercado, quais são os maiores desafios que as empresas brasileiras elas têm para acessar o mercado chinês? Patrícia, eu acredito que assim, uma grande barreira é a cultural, é Uhum. você não só idioma, mas você entender o que que o chinês gosta. Por exemplo, vou falar aqui do paladar chinês. Eu sou uma pessoa que gosto muito de doce. Aham. Na China, você percebe que o paladar é muito diferente. Aqui a gente toma, lá em São Paulo pelo menos, o açaí na tigela. O chinês, eu tinha um diretor chinês, nós compramos, ele provou, e ele falou muito doce. Então, na China eu vejo aquelas sobremesas bonitas, eu fico assim já com aquele olho grande para provar, e quando eu vou provar, quase não é doce. Então tem questão de paladar, tem a questão da negociação, do idioma. O chinês, por exemplo, ele valoriza, assim, claro, um contrato, mas muito menos do que o contrato. Ele tem muito menos peso na China do que no Brasil, porque o chinês ele trabalha muito na questão da confiança. Então, o contrato é uma formalidade, mas não é o essencial para um negócio igual é para o brasileiro. Então, são várias questões assim pequenas. Claro, eu estou falando aqui de um modo geral, Sim. mas várias questões assim que podem ser entraves. Ah, maravilha. Então, isso a gente ressalta a importância das empresas brasileiras e das empresas rondonienses em participar dos eventos, né? Para que a gente possa ir trabalhando aí, fomentando a cultura, porque entendemos que esse é o grande diferencial. É, e, Henrique, vocês estão hoje nessa feira do agro, que é a maior feira da região norte. Qual que seria a perspectiva de termos empresas chinesas, né, participando de feiras multissetoriais em Rondônia? Eu acho que existe boa possibilidade. Muitas empresas chinesas vêm para o Brasil, estão vindo para o Brasil cada vez mais, enxergando o Brasil mesmo como, não só o Brasil, a América Latina como uma grande porta de oportunidades, até mesmo, agora entrando um pouco na área de relações internacionais, toda a questão geopolítica dos últimos anos, né? E agora, ainda mais com uma uma tarifa que os Estados Unidos impôs muito alta para a China, eu acredito que o chinês ele não vai, claro, ele quer que tudo se resolva, mas não vai ficar esperando. Então, quais são as alternativas? Buscar, ou então intensificar a presença em mercados potenciais. E o Brasil, sem dúvida, é um mercado muito potencial para os chineses. E quando a gente fala do agro, os chineses eles têm muito maquinário para o setor agro e muito interesse em desenvolver mais esse mercado no Brasil e conhecer Rondônia, conhecer outras partes do Brasil que são muito fortes nessas áreas, com certeza é uma oportunidade de logo estarem participando de uma feira como a Rondônia Rural Show. Ah, então maravilha. Então, quando a gente possa falar sobre o que esperar para o comércio entre Rondônia e a China nos próximos anos, a gente pode trabalhar essa questão de empresas chinesas estarem conosco nessa, de repente, na próxima Rondônia Rural Show ou em algum outro evento. Mas o que que você vislumbra, ô Henrique? O que que a gente pode esperar entre o comércio entre Rondônia e China nos próximos olhando, pensando numa perspectiva de futuro? Eu acredito, Patrícia, como eu disse, mercados complementares. Então a China ela quer vender suas máquinas para o Brasil e, claro, já compra, por exemplo, a carne, a soja. O que tem crescido muito na China, por exemplo, é o café, o consumo de café. Então, eu acredito que Rondônia tem mais coisas a oferecer para a China e a China para Rondônia. São uma complementação dos mercados e o que talvez seja também muito interessante para os chineses aqui é o investimento também em infraestrutura, porque é muito interessante para a China também criar canais que ajude a escoar esses produtos, que agilize, que diminua preços. Então são questões assim pontuais, muito importantes que eu acho que são fundamentais também para o aumento desse comércio.
Maravilha, a gente falando em infraestrutura, Henrique, eu não sei se você consegue compartilhar com a gente, mas já existem tratativas ou projetos em análise quando a gente fala de infraestrutura? Existem muitos no Brasil, mas especificamente aqui para a região, eu ainda não sei, pelo menos de nada concreto. A China fez, na verdade, tem uma grande participação do Porto de Xangai, no Peru, né, que é uma porta também de saída de produtos diretamente para a Ásia, mas ainda acho que falta a parte da conexão, principalmente quando a gente fala do norte do Brasil, do centro-oeste, para usar esse canal. Então, claro, eu acho que existe o interesse, mas talvez precise se concretizar mais. Algo muito mais planejado para ser apresentado para os chineses, para eles comprarem a ideia, ver a viabilidade e poder aí avançar. Ah, maravilha, Henrique. Então eu quero aqui agradecer pela sua participação, por compartilhar essas informações valiosas aqui conosco. E aí, para finalizar, qual que é o recado que você deixaria aqui, então, para os empresários rondonienses, para que a gente possa, quando a gente pensa em oportunidade e investimento? Não, excelente, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que o que eu deixaria aqui para os empresários rondonienses é que não fechem os olhos para a China, principalmente para essa nova China, que deixou de ser simplesmente a fábrica do mundo e hoje é uma potência tecnológica, em inovação, para que tentem mesmo cada vez mais se aproximar, que se tiverem a oportunidade, visitem a China, conheçam, criem também oportunidades dos chineses virem para cá, para criar essa conexão, essa troca, que com certeza tem muita coisa boa para vir por aí. Ah, maravilha, muito obrigada. Então, para você que nos assistiu, a gente falou aqui sobre oportunidades do comércio entre Brasil e China para essa colaboração internacional. Até mais.